E a gente vê um ativismo mais forte hoje em dia, né? Talvez ainda na internet, né? Mas essa aliança antirracial tão necessária, né? Ainda tá longe de se concretizar como a gente precisa, né? Eu vi um pouco da sua perspectiva, né? Sobre o que... E quem está ouvindo, todo mundo, o que as pessoas podem, precisam fazer, né? A Selma comentou muito sobre isso, consumir autores negros, né? Conversar mais com pessoas, assim, sair da bolha, né? Furar essa bolha que muita gente vive, né? Então, para quem está ouvindo, o que você acha que são ações antirracistas para uma aliança antirracial efetiva? Para todo mundo que está ouvindo, eu recomendo consciência racial. Tenha consciência de qual é o seu pertencimento racial. Então, se você é uma pessoa negra, observe isso em você, trate disso, leve para terapia, procure se aquilombar, encontre outras pessoas negras, grupos de discussão, grupos de acolhimento, né, e se fortaleça, porque você vai precisar de apoio e não tem solução individual para um problema coletivo. Procure outras pessoas para se fortalecer. E quanto às pessoas brancas, falando especificamente, né, para as pessoas brancas, também recomendo que entendam que a brancura da pele implica em privilégios. E eu estou falando aqui de privilégios no sentido de vantagens, certo? Quando eu falo sobre privilégio branco, eu estou falando sobre privilégio tanto material, e aí aqui a gente está falando de dinheiro, posses, bens, que vão sendo repassados de geração em geração, terras, certo? Acessos também, tá? Importante dizer isso. E também é um privilégio simbólico. O que é esse privilégio simbólico? É o privilégio de não ser visto como uma ameaça. Recentemente, eu estava ouvindo um podcast, eu sou louca dos podcasts, tudo que você me mandar, amo podcast demais. E eu estava ouvindo podcast com o Baco Exu do Blues, e ele estava relatando a primeira vez em que ele percebeu que as pessoas tinham medo dele, por ele ser um homem negro. E ele contou essa história e ele tinha 8 anos. Eu tenho um filho de 16 anos, que tem 1,80 m, 90 quilos. Ele é bem grande. E eu tenho que ensinar para o meu filho que, olha, filho, quando você estiver voltando, se tiver na calçada alguma mulher perto de você, deixa ela passar mais na frente, diminui o passo, para ela não se sentir ameaçada. Eu tenho que ensinar ao meu filho de que possivelmente isso ele pode ser visto assim, fora todas as orientações sobre identidade, como reagir a uma abordagem policial, não olhar nos olhos do policial. Isso eu tenho certeza que mães de meninos brancos não passam. Isso é um privilégio, certo? Que pode não parecer um privilégio para você, porque você naturalizou. Então, não veja como natural. Olhe com olhos de estranheza, olhos de turista, né, para seu próprio cotidiano. Eu recomendo muito, sim, que as pessoas leiam autores negros, sigam pessoas negras nas redes sociais. Aliás, sigam pessoas fora do padrão, pessoas com deficiência, certo? Pessoas gordas maiores, inclusive, também, para ter outras perspectivas. Mas o que eu recomendo, que eu acho que faz maior diferença, é o seguinte: perceba quais são as identidades que te atravessam. Vou falar no meu caso, tá? Eu sou uma mulher negra, cis, bissexual, mãe solo, nordestina. Eu sou uma pessoa com deficiência, eu tenho baixa visão, e eu sou uma pessoa de classe média. Quando eu contrato uma trabalhadora doméstica para fazer uma limpeza na minha casa por um dia, e ela é uma mulher negra que vem de uma situação financeira não tão confortável, eu tenho que garantir que eu não estou oprimindo essa mulher. Então, eu preciso garantir que ela vai ter boas condições de trabalho, que ela vai ter um pagamento digno, enfim, o básico. O que eu estou querendo dizer é,
observe quais relações que você tem na sua vida que são assimétricas. De que adianta você compartilhar um post antirracista na rede social, se quando o porteiro do condomínio vem falar com você, você não dá um bom dia, você é ríspido, e essa é uma pessoa negra do seu convívio, entende? Então, observe as relações assimétricas do seu convívio. Para entender isso, não estou falando apenas de questão racial, falando de gênero, de capacitismo, de regionalidade. Fique atento para que, 1, você não sofra opressão, 2, você não seja opressor, né? Então, assim, eu namoro com um homem branco. Eu tenho alguns amigos brancos, amigas brancas, e eu não convivo com ninguém que seja branco e que não entenda o significado do que é ser branco nessa sociedade que é de supremacia branca. Como essas pessoas brancas do meu convívio estão atentas a isso, a probabilidade delas me violentarem cai bastante, porque elas são intencionais no modo como elas me tratam, enfim, e nas nossas relações. E isso muda tudo, faz grande diferença nas nossas vidas, né? Todo de olhar nos olhos do policial, né? Me lembrei de um podcast do Mano Brown com a Djamila Ribeiro, que ela contando que o pai dela ensinava isso para ela e para os irmãos, né? E ele fala, pô, nunca me ensinaram isso, né? Por isso que eu tomei tanto apavoro, né? E é realmente bizarro, assim, né? Isso de passar por isso e acontecer, mas não tem como não falar e não entender. É uma realidade, como você falou, né? É um privilégio não passar por isso, né? Enquanto que, na verdade, deveria ser algo básico para todos, né? Mas acho que parte desse mito da democracia racial é a gente reconhecer que é um privilégio, sim, para a gente poder agir para mudar, né? Senão fica sempre nesse papo de, não, somos todos iguais, o racista é o outro, né? E não olhamos para os nossos próprios atos, né? Rick, sobre isso, só para escurecer essa ideia, tá? Tem muita gente aqui no Brasil que tem muito medo de ser acusado de ser racista. Isabel, é negro ou preto? Quando uma pessoa me pergunta isso, eu entendo que ela não quer que o racismo dela seja identificado. Ela não está preocupada em transformar a realidade social que se encontra, né? Não está preocupada com isso. Ela quer só que a fala dela não denuncie o que ela é. Entende? Ela não está preocupada em, tipo, não chatear uma pessoa negra. Não é isso, tá? Para responder a pergunta, negra é a minha raça, preta é a cor da minha pele. Não tem nenhum problema com nenhuma das duas, pode me chamar de preta ou de negra, mas eu prefiro que me chame de Isabel. Pronto, essa é a conversa. Aqui no Brasil, as pessoas estão muito afim de não parecerem racistas. E aí eu vou encurtar a conversa. Estruturalmente, todas as pessoas brancas são racistas, porque todas as pessoas brancas desfrutam do privilégio branco. Todas, mesmo aquelas que não têm o privilégio material, mesmo aquelas que são brancas e vieram de famílias pobres, ainda assim tem o privilégio de, quando está na sua quebrada, não ser abordado do mesmo jeito que um negro é, por exemplo. Então, quando a gente admite que todos os brancos são racistas porque foram educados, socializados, condicionados para ser, a gente para de ficar pensando, será se eu fui racista? Será se eu falei tal coisa, então achando que eu sou racista? Aí a gente para de ficar nisso, de se preocupar com a aparência, e passa a se preocupar de verdade com transformação social. Quando você entende que todos os brancos são racistas e todas as pessoas negras sofrem racismo, você começa a pensar, e como é que eu posso mudar essa realidade? Entende? Supera-se essa coisa de tipo, será se eu sou, será se eu não sou? E parte para o próximo ponto, e o próximo ponto é mudança, e é o que a gente precisa, fala sério, né? Eu tenho 34 anos, eu nasci no centenário da abolição, certo? Eu nasci em 1988. Meu nome é Isabel. Porque acreditava-se que a gente devia alguma coisa para essas pessoas brancas, esses brancos tão legais que nos libertaram. E, gente, não. Na verdade, a gente não deve nada. As
As pessoas negras não estão devendo nada para os brancos, nem agradecimento, nem obediência, nem reverência. São as pessoas brancas que devem a gente. Há uma dívida histórica a ser paga. E mesmo que você não seja a pessoa branca que construiu o racismo, você vive com a herança disso. Você colhe o que essas pessoas brancas lá atrás plantaram. E eu também colho. E a gente está cansado disso, né? Então a gente tem que partir para a transformação. Reconhecimento é o primeiro passo, né? Não tem como mudar sem reconhecer.